Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Em primeiro lugar, peço licença para entrar em sua casa através do seu celular, do seu notebook. Em segundo lugar, deixo aqui o meu bom dia, boa tarde ou boa noite, já que eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo. Meu nome é Matheus Bertoldi e sejam bem-vindos ao meu canal por onde eu tento melhorar o mundo. E antes de qualquer coisa, já quero dizer que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Você não deve comprar ou vender os ativos simplesmente porque eu estou falando sobre eles aqui. Enfim, o formato do vídeo de hoje é um tanto quanto diferente, é algo que eu não costumo fazer, mas toda vez que eu fiz acaba causando polêmica. Não porque seja um assunto polêmico, mas porque brasileiro é comprovadamente um analfabeto funcional. E é óbvio que não dá para generalizar, não dá para dizer que todo brasileiro é um analfabeto funcional, mas muitos são. Isso aí foi comprovado por pesquisas. Infelizmente, nós temos na nossa sociedade muitos analfabetos, e mesmo os que não são analfabetos, os que sabem ler e escrever, muitas vezes são analfabetos funcionais. Escrevem ou leem, mas não sabem realmente o que significa aquilo que estão escrevendo ou lendo. Enfim, nesse vídeo eu quero falar sobre a venda que eu fiz de todas as cotas que eu tinha de Sanepar, empresa de saneamento do estado do Paraná. É uma das primeiras empresas que eu coloquei na minha carteira quando eu comecei a investir em renda variável lá em 2020. Então já faz um bom tempinho que eu tinha as primeiras cotas. Ao longo dos anos comprei mais algumas. Mas aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou falar quanto eu paguei nas cotas, por quanto eu vendi, quanto recebi dividendo, quanto foi o lucro total que eu tive nessa operação entre comprar, receber dividendos e vender as ações. E depois de mostrar os valores, eu explico o porquê, o racional por trás da minha decisão de vender todas as minhas cotas. As cotas que eu tinha eram do tipo Unit. Lembrando que Sanepar tem com o código SAPR3, que são ordinárias, SAPR4, que são preferenciais, e as Units, que são o código SAPR11. Ao longo desses anos eu consegui comprar 150 cotas, foi o máximo que eu cheguei delas, e o meu preço médio de aquisição foi R$ 22,78, que deu um total de R$ 3.418 investidos. E preço médio não significa que eu comprei todas essas cotas pelo mesmo preço. Não, preço médio vai fazendo o cálculo. Eu cheguei a comprar no começo cotas por 28, depois a cotação caiu bastante, acho que eu comprei por 17, 18 reais. Então, só para facilitar o entendimento, se você compra uma cota por 10 e uma cota por 30, seu preço médio vai ser 20, né? Enfim, e eu vendi essas 150 cotas por R$ 34,20 cada, o que deu um total de 5.130, ou aproximadamente 50% de rentabilidade. 50% a mais do que eu paguei. Só que nesses anos que eu tive a empresa, eu fui recebendo dividendos. Caso você não entenda muito de investimento, não saiba o que é dividendo, é uma parcela do lucro que a empresa tem, que ela divide com os acionistas, com quem tem as suas cotas. No caso de Sanepar, tem o costume de ter uma datacom no final do ano, dezembro, e uma datacom em junho, no meio do ano. E pagar sempre em junho. E datacom, caso você também não saiba, é bem simples, mas é o dia que você precisa ter as cotas para ter direito aos dividendos. Então, ela tem uma datacom em junho, uma dezembro, e paga sempre em junho do outro ano. E o detalhe, eu vendi as minhas cotas agora em julho ou agosto, não me lembro ao certo. Ou seja, após a datacom do meio do ano. Como eu estava com as cotas na datacom de junho, eu ainda vou receber um dinheiro de Sanepar em junho do ano que vem. São mais R$ 179,54. Enfim, somando tudo o que eu recebi de dividendo nesses anos, mais esse dinheiro que eu vou receber no ano que vem, deu um total de R$ 648,02 de dividendos, juros sobre capital próprio, ou seja, renda passiva. Dinheiro que eu recebo sem ficar fazendo compra e venda, sem ter que trabalhar, simplesmente por ter as cotas, eu ganho uma parte dos lucros. Então, para ter uma ideia do valor total aqui na operação, eu vendi por R$ 5.130 as cotas. Eu tinha pago R$ 3.418. Ou seja, só na operação de compra e venda eu ganhei R$ 1.712. E se eu somar aqui os dividendos que eu recebi, são mais R$ 648, deu um total de R$ 2.360. E aqui vamos ao ponto interessante. Se eu acho que vale a pena ficar fazendo compra e venda e tal. Na minha opinião, não. Veja bem, eu estou falando de aproximadamente 5 anos desde o meu primeiro investimento na empresa, para ganhar R$ 2.000. Já se você olhar na questão de rentabilidade, sim, foi interessante. Só na questão de compra e venda, estou falando de aproximadamente 50% de rentabilidade.
Então, nesse caso, o problema foi, digamos assim, ter pouco dinheiro investido na empresa. 50% quer dizer que R$ 1.000 virariam 1.500, 10 mil virariam 15 mil reais, 100 mil reais já virariam 150 mil reais. 50 mil reais de compra e venda. Aí já seria mais interessante, né? Mas enfim, após falar de valores, vou tentar explicar o racional por trás da venda. Lembrando que, né, tem muita gente que tem dificuldade de interpretação de texto aqui. A primeira coisa que tem gente que vai falar assim: a empresa é boa, você é burro de vender, você não sabe que a empresa é boa. Eu sei que a empresa é boa, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Outro comentário, outro pensamento pode ser: ah, mas a empresa é lucrativa, você é burro, você não sabe que a empresa é lucrativa. E eu sei que a empresa é lucrativa, eu vendi sabendo que a empresa é lucrativa. Pior ainda é aquele tipo de espectador ignorante que pensa assim: ele gosta de uma empresa, então ele acha que todas as pessoas do país têm que ter a mesma empresa do que ele, porque senão quem não tem a mesma empresa que ele é burro, é ignorante, vai morrer pobre. Se você é esse tipo de pessoa, não seja, repense seus conceitos. Temos mais de 400 empresas na bolsa. Não precisamos todos ter a mesma carteira, as mesmas empresas para ter sucesso a longo prazo com os investimentos. Sobre Sanepar, ela está no setor perene, ou seja, um setor que vai atravessar os anos e vai continuar existindo. As pessoas precisam de água e esgoto. É uma empresa boa, é uma empresa lucrativa, é uma empresa que distribui dividendos. E você pensa, mas por que então vender? Então veja bem, eu, Matheus Bertoldi, não gosto dessa coisa de receber dividendos apenas uma vez por ano. Não é só por esse motivo, tá? Senão vai ter mais algum ignorante que vai falar assim: ah, vendeu só por isso. Não, não é só por isso. Eu prefiro colocar o dinheiro em uma renda fixa que todo mês se valorize. Eu prefiro colocar o dinheiro em um fundo imobiliário que todo mês me pague e eu já possa reinvestir. Eu prefiro botar em uma empresa boa, que tem uma lucratividade boa também e que me pague a cada 3 meses, a cada 4 meses. Eu já recebo e já consigo reinvestir em algo que eu quiser. O primeiro motivo: frequência dos dividendos. Segundo motivo: o preço deu uma esticada. Ah, mas a empresa é boa, nunca mais vai cair o preço. Veja bem, quando eu comecei a investir em Sanepar, todo mundo gostava, era R$ 28 a cota. Depois o pessoal deixou ela de lado, não gostava mais. Como eu falei, eu cheguei a comprar cotas a R$ 17. Olha que baita queda. Então nada impede, eu vendi aqui a R$ 34, nada impede que daqui a pouco caia para 25, para 20 de novo. E aí eu possa, às vezes, voltar a comprar, por que não? Mas o preço acabou dando uma esticada, eu achei que ficou caro, e além da minha própria opinião, eu contrato uma casa de análise. E na casa de análise, eles também colocaram que o preço esticou, então era hora de vender. Então não é só uma opinião minha, mas tem uma opinião de especialista por trás também. Agora, também, nada obriga a empresa a ser eternamente uma pagadora uma vez por ano. Vai que daqui a pouco mude as regras, ela começa a pagar a cada 6 meses, a cada 4 meses, de maneira trimestral então, a cada 3 meses, que é o que eu mais gosto. Eu poderia voltar para a empresa, por que não? Um último motivo que foi assim, para mim, a gotinha d'água assim, faltava para me fazer vender foi a questão dos precatórios. A empresa tinha uns precatórios grandes para receber e assim, ninguém sabia o que ela faria com esse dinheiro. Mas a expectativa era que pelo menos uma parte viesse para nós, donos das suas ações, por meio de dividendos ou juros do capital próprio. Quem tem as cotas é dono da empresa, dono de uma pequena fatia da empresa. É mais que justo que os donos de uma empresa ganhem parte dos lucros quando a empresa tem esse lucro, quando a empresa ganha o dinheiro. Tinha gente que achava que podia distribuir 100% para os donos aí, tinha gente que achava que era na faixa de 50%. De qualquer modo, viria uma grana muito boa, porque era um valor muito alto. Teve muita gente que começou a comprar a empresa nesse momento, pensando somente em receber os precatórios. Aí eu acho um erro. Você vai investir, o ideal é que você conheça a empresa, que você veja em que linha que a empresa trabalha, assim, e veja se você quer ser sócio daquele negócio por anos. Não simplesmente vou comprar agora porque ela pode receber um dinheiro e se ela receber ela pode me dar o dinheiro. Mas enfim, o fato é que ela pegou essa grana boa e em vez de distribuir uma quantia mínima que fosse para os acionistas, para quem tem as suas cotas, quem é dono da empresa, ela não fez. Então assim, era só gotinha d'água, como eu falei, a empresa paga uma vez por ano, não gosta. A empresa ficou cara, então eu não ia comprar mais cotas nesse preço. E na hora que recebeu uma grana boa, que deveria dividir, na minha opinião, né? Deveria dividir conosco, não dividiu. Mas, como eu disse, a empresa é boa, então nada impede de daqui a pouco a cotação cair mais, assim, e eu comprar de novo. Enfim, galera, por hoje é isso. Já me segue no Instagram, se ainda não me segue por lá.
É só seguir Matheus com TH, tá? Matheus Bertoldi 1991. Se gostou desse vídeo, se achou que ele agregou algum valor na sua vida, que teve algo de útil que eu falei, deixa o joinha ali embaixo que não te custa nada. Se quiser colocar um comentário educado, respeitoso ali embaixo, também te agradeço. E se quiser compartilhar esse vídeo com um amigo, familiar que pensa em investir, não sabe como funciona, manda pra ele que quem sabe você vai ajudar as pessoas. Lembre-se que sozinho eu não posso, sozinho você não pode, mas juntos nós podemos fazer um mundo melhor. Então fica bem, pois você também é importante. Fui nessa e até a próxima. Valeu!